Início de 2022, surto de gripe, muitos casos de Covid pela variante Ômicron. Todo mundo sabe que a testagem em massa é muito importante, mas cadê os testes? Muita gente comentou aqui nos vídeos do canal, porque eu sempre sou taxativo, é muito importante fazer os testes laboratoriais para saber se aqueles sintomas que você está tendo é uma situação alérgica, se é gripe, se é Covid, para prevenir a transmissão para outras pessoas. Só que muita gente comentou aqui, professor, você disse aqui no vídeo da quarentena que pode reduzir para 5 dias, mas que tem que fazer o teste no último dia. E realmente isso é verdade. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que a testagem em massa é extremamente importante para você separar os casos e quebrar a cadeia de transmissão. Eu preciso saber se aquele paciente está com Covid ou se aquele paciente está com gripe. Mesmo que a conduta seja semelhante, mas eu preciso saber porque as doenças elas têm grupos de riscos um pouquinho diferentes, elas têm características diferentes. Porém, muita gente comentou aqui no vídeo dizendo o seguinte: professor, não tem teste. E realmente eu observei isso. A gente tem tanto em laboratório particular quanto em serviços de saúde, os testes não estão disponíveis em muita situação. Me diz aqui embaixo no comentário se é o caso da sua cidade. Você vai no posto de saúde, o médico olha ali os sintomas e tem que dar o diagnóstico sem fazer o teste laboratorial. Pois é, esse é o grande problema que a gente tem quando as estratégias de saúde elas não são feitas da forma mais adequada possível. Será que não deu tempo da gente ter um estoque de testes para Covid? Os testes para gripe também, de pesquisa de antígeno ou de PCR, já estão disponíveis. Pois é até difícil entender isso. A gente tem 2 anos de pandemia, os testes laboratoriais não estão mais naquela situação que era no início da pandemia, que a China, quem produzia a maior quantidade, não estava dando conta de fazer. Já existem testes que detectam Covid, testes que detectam de forma eficiente a infecção pela gripe. Já seria possível, numa situação dessa, a gente fazer os exames laboratoriais. Se você prestar bem atenção, todos os surtos e os pequenos repiques de infecção que ocorreram na Europa, que aconteceram nos Estados Unidos, em algum momento chegou no Brasil. Mas a gente fica com aquela esperança de que não, está acontecendo lá, mas não vai chegar aqui. É só você olhar os gráficos que mostram que os picos são bem semelhantes. Primeiro chega lá, depois chega aqui. Dava tempo sim de a gente ter teste laboratorial, e essa falta coletiva de testes agora ocorreu por falta de programação de todas as estruturas de saúde que a gente tem. Não é desculpa, é importante fazer a testagem em massa para você saber quantificar aquela doença, saber o grau de transmissibilidade. Tá faltando o teste para Covid, que é o que é mais disponível, e também por falta até de costume de solicitar, a gente não tem o teste para fazer o diagnóstico de gripe disponível assim nos laboratórios. Ambos os testes seriam assim possível a gente ter disponível se a gente tivesse uma estratégia melhor para combater as duas doenças, tanto a gripe quanto a Covid. A situação é complicada, mas a testagem é extremamente importante. Algumas pessoas estão conseguindo fazer o painel gripal, que é um exame laboratorial que detecta todos os possíveis agentes infecciosos causadores de sintomas gripais. E aí, de uma vez só, é possível saber se tem gripe, se tem Covid, se aquele resfriado é por causa de uma outra infecção. Mas, infelizmente, esse teste ainda é muito caro e não está disponível para toda a população. Se tivesse o de Covid, já ajudava bastante. Me conta aí, na sua cidade tem teste disponível ou está faltando? Porque aqui na minha cidade, os testes estão bastante limitados e tem muito laboratório privado que não tem o teste nem para vender. E isso é um absurdo. A gente tem 2 anos de pandemia, não tem justificativa plausível para a gente não ter se preparado para ter teste laboratorial disponível para a população nesse novo surto da variante Ômicron, já que não foi nenhuma novidade. Os primeiros casos detectados na África do Sul tomou conta da Europa, tomou conta dos Estados Unidos, claro que é chegar no Brasil, né? Esse vídeo foi mais um desabafo, só para dizer a vocês o seguinte, que eu entendo que está faltando teste, mas isso não muda o fato de ser extremamente importante fazer o diagnóstico correto da doença que você está sentindo na sua casa. Ou gripe ou Covid, é extremamente importante que isso seja sabido para que as estratégias epidemiológicas, de vigilância sanitária, de impedir a transmissão e de tratamento sejam disponibilizadas corretamente. Espero que tenha ficado claro para você e até o próximo vídeo.